tudo bom? Fala, turma, tudo bom? Como é que foi a semana de vocês? Na próxima semana vai ser a nossa última aula de ecologia, né? E aí eu espero que vocês tragam as dúvidas para a gente poder terminar, encerrar esse assunto, porque a gente vai começar diversidade, tá bom? Então, se vocês tiverem quaisquer dúvidas, se vocês tiverem qualquer dificuldade, vai guardando para a gente tentar trabalhar nessa aula presencial que a gente vai ter. Presencial não, né? Mas sincronizada, né? Que a gente vai ter e vamos lá. Então, eu já passei todo o conteúdo para vocês, teórico, né? Mas o que eu quero trabalhar agora vai ser uma outra coisa, que é a questão mais social, ambiental que eu tinha comentado, né? A gente tem que lembrar que, apesar de biologia ser sempre encarada como a biologia, né, existe um aspecto muito importante que é a interdisciplinaridade, né? Então, biologia tem muito a ver com outros aspectos aí tecnológicos, sociais, que impactam sim a sociedade. Então, conhecimentos básicos que vocês tiveram até agora têm implicações sérias no todo, né? Como eu já disse, e eu repito, tudo de certa forma está interconectado, né? Então vou só ligar aqui o meu relógio para cronometrar o tempo. E vamos lá, o que eu separei para vocês? Esse daqui é o pau-brasil, é uma espécie ameaçada de extinção, vocês sabem muito bem a história, né? E eu imagino que vocês nunca tenham visto na vida de vocês, né? Eu não vi até eu entrar na faculdade e eu demorei muito tempo para reconhecer essa espécie. Então, ela descasca dessa forma, né? Você vê como se fossem umas cascas caindo mesmo, ela se desintegrando, e ela tem essa coloração levemente alaranjada, avermelhada em alguns indivíduos, né? E ela costuma ter uns espinhos na casca também, então é muito fácil de reconhecer, tá bom? E vocês sabem o porquê, né? Uma espécie ameaçada porque já foi muito explorada, né? Era usada aí como madeira de alta qualidade, inclusive é uma madeira excelente para se fazer arco de violino, que tem um valor agregado altíssimo, né? Então, a melhor finalidade do pau-brasil não é peças decorativas, não é extrair qual é o nome a brasilina, né? Que é a substância que dá a coloração vermelha que eles usavam, né? Para o alto clero e enfim, lá em Portugal, no passado, né? E sim a fabricação de arcos de violino, né? A melhor madeira para essa função. Então, fica um pouquinho desse conhecimento para vocês e vamos caminhar. Eu tenho bastante coisa para falar, gente. Desculpa, eu sempre consigo arranjar muita coisa para falar. E como eu já falei, é tudo um ciclo e esse ciclo ele tem seus impactos, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar de pegada ecológica, vocês provavelmente vão falar um pouco de pegada ecológica em geografia, mas eu vou abordar do meu ponto de vista como alguém de biológica. Então, a pegada ecológica, ela está associada aí com os recursos que são necessários para um ser humano sobreviver. Então, no passado, né, essas comunidades, por exemplo, pegando o exemplo de comunidades tradicionais, né, que não necessitam de tecnologia para conseguir viver o seu dia a dia, né? Então, essas comunidades, elas têm um impacto muito menor, porque elas precisam de uma área relativamente pequena, né? Então, elas vão sobreviver basicamente do que a natureza consegue dar nos arredores, né? E da sua própria produção, né? E elas são comunidades pequenas. Então, a pegada ecológica, né, a quantidade de recursos, a área que é utilizada para se sobreviver é pequena. E o carbono também eliminado, consequente dessa atividade, também é pequeno. Por quê? Porque é um ciclo, né? Então, essas pessoas elas estão produzindo o seu alimento e esse alimento está absorvendo carbono. Aí elas vão se alimentar, né, disso, e aí o que elas vão fazer depois? Plantar de novo, quer dizer, é um ciclo, né? Então, o carbono eliminado dessas atividades é muito pouco, né? E
como a gente já falou, o carbono tem sido um grande problema para a gente nos últimos anos, né? Então, essas comunidades tradicionais e o passado que a espécie humana teve como comunidades, né, como populações menores, né, e que tinham uma melhor conexão com a natureza, né, conexão, não gosto de usar desse termo, mas é uma relação mais equilibrada com a natureza, tinha uma pegada ecológica menor. Mas hoje a gente tem muito consumo de carbono indireto. Então, produtos como celular, papel, né, eles consomem muito carbono. O celular, por exemplo, o que ele precisa? Ele precisa de plástico, ele precisa de metais, ele precisa ser entregue na sua casa, na sua casa não, mas pelo menos onde você for comprar. Você tem que ir até esse lugar. E tudo isso tem consumos implícitos, né? Então, por exemplo, você vai ter que destruir uma área para conseguir minerar os metais necessários para a produção dos chips, por exemplo, né? Você vai ter que transportar esse celular, então isso vai gastar combustível. Esse celular não vai ser transportado a cavalo, ele vai ser transportado por um caminhão que também demanda aí, não só o combustível, mas também os metais, então já é outra área degradada. Então, a pegada ecológica, né, o quanto de dano nós causamos à natureza, né, para satisfazer as nossas necessidades, né, que não necessariamente são necessidades, mas são impostas como necessidades, elas acabam tendo um impacto muito grande. Então, cada pessoa tem uma parcela de responsabilidade nesses impactos, né? E quando a gente junta muitas pessoas precisando fazer um impacto muito grande para ter enfim, sua vida, a gente acaba tendo uma pegada ecológica gigantesca para o modelo de vida que a gente vive hoje. Então a gente destrói muitas regiões, né, desmata, e libera muito carbono para poder satisfazer os nossos padrões de vida, tá? Da sociedade ocidentalizada moderna, né? Então, estamos falando do presente, tá? Combustível eu já falei, né? Ele libera muito carbono, a gente já conversou bastante disso, né? E o papel, né? Ele, apesar da gente imaginar como algo natural, ele tem muitas consequências. Acho que está na próxima página, mas deixa eu só terminar, né? E por fim, a energia elétrica, que a gente acredita ser algo limpo, nem sempre é limpa. Então, deixa eu esmiuçar. As hidrelétricas, então, olha aqui, né? Elas não são necessariamente uma energia limpa, né? Elas são uma energia renovável. A gente tem, felizmente, muita água, mas olha as consequências da instalação de uma hidrelétrica. Existe um custo, né? Então, são inundadas áreas, né? Então, ó, toda essa área aqui vai ser inundada. Você tinha um rio pequeno, e aí vai ser instalada a represa, e ao se instalar a represa, tudo isso aqui vai inundar, né? São as áreas mais baixas, que seguem aí o curso do rio, né? Quando essas áreas são inundadas, você vai ter aí cidades que estavam próximas aos rios vão ser inundadas. E também as florestas que estavam aqui nas regiões próximas, principalmente as florestas de várzea, elas vão ser inundadas. Quando isso acontece, existe um processo disso, vocês vão aprofundar isso com outro professor, mas o que acontece, Cláudio, né? O que acontece é que existe um processo aí de respiração anaeróbica, né? Então, o que acontece? Ao invés de usar o oxigênio, se usa, enfim, outras formas de respiração, e isso resulta na produção de metano, né? Existe de gás carbônico também, depende. Enfim. Mas de gás carbono e metano, depende do grupo de bactérias, tá? E o metano, ele é um gás 10 vezes mais nocivo que o... Não nocivo, né? Mas é um gás mais poluente, né? Do que o gás carbônico. Ele acumula 10 vezes mais, ele contribui 10 vezes mais para o aquecimento global do que o carbono, em termos de efetividade, não em quantidade, tá? Então, existe aí uma pegada de carbono muito alta. Existe um impacto social também. Essas pessoas que se encontravam nessas cidades próximas, elas têm que ser realocadas, né? Então, para onde é que elas vão? O governo tem que desembolsar esse dinheiro, né? E aí elas vão ir para cidades, né?
E, e aí, elas vão ter que mudar todo o padrão de vida delas, elas vão ter que começar a consumir os padrões da cidade, então já muda a pegada ecológica que elas têm também, né? Ou então, elas podem se mudar para regiões próximas de onde elas viviam, que podem estar conservadas, e que acaba aí causando um outro problema que é novo desmatamento, né? Então, é um tema bem delicado. Então, a hidrelétrica é uma energia renovável e a gente tem muito desse recurso, por isso que a gente usa bastante, mas existem consequências para o uso dessa energia, né? Tá? Além disso, tem a agricultura, né? Existe uma alternativa que é a agrofloresta. Eu já contei que a agricultura, geralmente quem chega na sua mesa não é a agricultura dos grandes produtores, né? Não é a monocultura que a gente tem, tá? Geralmente o que chega na sua mesa são de pequenos produtores, né? Então tem aí as associações que juntam, né? Quem é que produz tomate, pega o tomate dessa galera e leva para casa de vocês, né? Mas as grandes produções de soja, de milho, de enfim, N coisas aí, que não são tantas coisas, na verdade as produções são bem, a diversidade é bem pequena, muitas vezes são destinadas à indústria ou à exportação, tá? Então, em contraste à agricultura, a gente tem entrado na discussão muito da agrofloresta, que basicamente contrasta, né? A agrofloresta é uma forma aí de levar em consideração mais das questões socioambientais, né, do impacto que a gente tem, porque na agricultura você faz diversos processos que modificam a terra. Então você tem que fazer planagem, né, você tem que mexer na terra, você vai ter que comprar adubo, você vai ter que... E adubo tem uma pegada, o adubo químico, né? Químico, entre aspas, o adubo mineral. Ele tem uma pegada ecológica muito grande, porque você está moendo rocha, né? Você tem que desmatar uma área, pegar as rochas, moer, e aí você leva para esses locais. Então tem todo o combustível também para poder fazer essa produção. Então, você tem que levar isso em consideração. Tem os agrotóxicos, que tem um impacto ambiental grande também, então, não só para a saúde das pessoas que vão se alimentar dessa produção, mas também nos rios, né? Esse agrotóxico a gente tem que levar em consideração que ele não fica só no lugar que ele está sendo aplicado, ele é levado pelo vento, ele é levado pela água. Né? Enquanto isso, e lógico, uma monocultura, né? Então, o fato de existir uma monocultura também faz com que seja necessário o agrotóxico, né, para se continuar produzindo, né? Porque quando você tem uma monocultura, se uma espécie, né, que se alimenta daquilo chega ali, ela vai destruir a plantação inteira, ela vai se reproduzir muito rápido e com muita facilidade. Então, meio que essa é a justificativa de se usar muito agrotóxico, né, para evitar que essas espécies destruam as lavouras. Na agrofloresta, você na verdade tem uma diversidade de espécies. Então, se uma praga encontrar uma planta, ela não vai achar outra planta daquela mesma espécie tão perto. Então, você tem um controle maior. Mas também demanda mais olhar, né? Você não mecaniza as coisas. Então, é algo que demanda mais gente, demanda mais atenção. Também tem um processo de encarecer um pouco as coisas, né? Já que você não mecaniza, você precisa de mais gente participando ali do processo, mas tem suas questões. Então, é uma discussão, né? A questão da agricultura, a questão da agrofloresta, né? Então, existe a valorização aí também de espécies nativas, né? De manter a diversidade. Então, é uma é um discurso relevante para a gente hoje em dia, né? Outra coisa importante, vocês já devem ter ouvido falar dos 3 R's. Hoje em dia a gente fala de 5 R's. Então, os 3 R's eram reutilizar, reduzir e reciclar. E hoje nós falamos também de repensar e recusar. Então, que é esse reduzir? A gente vai diminuir a quantidade do lixo que a gente produz, né? A gente já viu que a gente está enchendo os mares de rio, produzindo muitos lixões e um dia não vai sobrar espaço, né? Então, entra aí essa outra questão na pegada ecológica. A gente falou muito dos custos para chegar até você.
Mas e depois de você? Para onde é que vão as coisas? Para onde é que vai a embalagem do produto que você comprou, né? Então, esses 3 R's vieram com uma proposta para a gente tentar reduzir esse impacto que a gente causa no meio ambiente devido ao nosso consumismo, nosso grande consumismo, na verdade, típico da nossa sociedade ocidentalizada, capitalista. Então, o que que a gente faz aqui, ó? A gente tenta fazer a reciclagem, então pegar o plástico, o metal, né? Tem toda aquela separadinho, bonitinho, vidro, e ao invés de jogar no lixão, jogar, tipo, se perder no mar, enfim, parar em algum outro lugar, reutilizar, voltar para os produtores, se transformar em matéria-prima e ser reutilizada, né? Fazer realmente um ciclo que permita que a gente não degrade o ambiente, né? Altere ele de forma irreversível. Além disso, tem a reutilização. Então, ao invés de você, por exemplo, toda vez que você for no mercado, pegar uma sacola, você leva a sua sacola ecológica, uma mochila, enfim, põe as coisas ali. Então, você estende a vida útil do material, né? Então, reutilizar tem muito a ver com isso, tá bom? E hoje em dia a gente fala em repensar não só nossos hábitos, como também os produtos que a gente consome, né? E por fim, recusar produtos ou recusar comportamentos que não se enquadram nas nossas propostas de redução e da nossa tentativa de criar um ambiente mais ecologicamente correto, né? Então, vamos lá, alternativas para os lixões. Então, o Brasil, não só o Brasil, mas no mundo, muita matéria orgânica acaba indo parar no lixão. E a gente já falou que essa matéria orgânica pode se transformar aí em metano e gás carbônico. Então, quando essa matéria orgânica vai parar no lixão, ela pode ter um impacto muito grande, né? Pois aí essa, essa matéria orgânica vai se tornar poluente. Não só pelo lençol freático, por causa aí do chorume, né? Mas também poluente para o ar, né? Aí favorecendo o aquecimento global. Além disso, né, eu falei aqui, ó, contaminação dos corpos d'água e lençol freático. E acho que não só a contaminação não ocorre só pela matéria orgânica, né? Então, se você joga uma pilha, o destino correto dela não é o lixão. O destino correto dela é voltar naquele ciclo de reciclagem e fazer um descarte devido, né? Ou reutilização, enfim. Porque quando ela vai parar nesses lugares, o que que acontece? Ela, junto com o chorume, pega aqueles metais pesados que são necessários para o funcionamento da pilha e vai parar no lençol freático. E aí alguém lá no futuro vai beber e vai ter problemas decorrentes aí dessa poluição. Tá? Além disso, tem a questão das doenças, né? Então, você tem proliferação aí de baratas, de ratos, devido à grande quantidade de alimento, e isso aí, eles passam doenças entre si, né? E isso pode aí parar na nossa, pode voltar para a gente, né? Então você está reproduzindo populações que mantêm ativas doenças, né? E que pode passar para as pessoas, que podem passar, enfim, né? A gente já viu que a capacidade de transmissão das doenças é algo muito grande, né? E aí eu falei das embalagens desnecessárias, né? Olha esse caso aqui, embalaram uma banana. A banana basicamente tem uma embalagem natural. Não existia necessidade disso. Mas por alguma questão lógica, né, ao invés de só pegar aquele plástico, aquele papelzinho e grudar na casca da banana, eles acharam que seria mais, sei lá, higiênico. Não sei qual era a proposta aqui, de emplastificar ela e colocar esse monte de plástico sem necessidade. Enfim. E aí uma alternativa é a compostagem. Então, ao invés de parar nesses lixões, usar aí uma compostagem. Aí existem diversos métodos, usando micro-organismos, usando minhocas, gongolos, para tentar consumir essa matéria orgânica e produzir muitas vezes solo, né? Um substrato, na verdade, vegetal, que aí é interessante para fechar o ciclo, né? Então as plantas consomem esse substrato vegetal para crescer, né? E esse substrato vegetal costuma ser muito rico em nutrientes também, né?
Então, seria uma proposta interessante fechar esse ciclo, né? Então, os produtores vão lá, produzem as plantas, entregam para a gente, seria interessante poder voltar para eles essa produção, né? Os nutrientes, né? Os restos importantes para o crescimento das plantas decorrentes aí desse consumo. A reciclagem, tá? Existe um grande problema que a galera confunde. Olha, a galera confunde muito reutilização com reciclagem. Então, eu já falei, reutilização é você pegar um material e reutilizar ele. Então, ó, fizeram essas jardineiras, que eu acho horríveis, pessoalmente, de pneu. Primeiro que é feio. Eu acho feio. Tem gente que acha bonito. Mas tem uma questão que né, existe uma responsabilidade em relação a quem produziu esse lixo, né? Então, quem produziu esse pneu, ele tem que receber esse pneu de volta e dar o descarte devido, ou reutilização devida, né? E, assim, você pode, não é algo obrigatório que você devolva, mas o interessante seria que nós fechássemos esse ciclo e pudéssemos aí incentivar que reciclássemos mais as coisas, ou dessemos mais o descarte devido para os materiais, ao invés de tentar adaptar eles ao nosso ambiente, né? Até porque existe recurso legal para isso, e, enfim, está mais de acordo com as nossas propostas de redução, né, dos 5 R's, tá? Mas, enfim, não confundam reutilização com reciclagem. Reutilização é você pegar um material, fazer algumas mudanças e dar um outro fim a ele, né, ou reutilizar para o mesmo fim, né? Então, isso é reutilização. Reciclagem é você pegar esse material, transformar ele novamente em matéria-prima, que vai aí voltar para a se tornar um produto, né? Então, vamos pegar plástico, derreter, aí ele virou, enfim, não sei se a gente fala em linguagem de plástico, mas enfim, ele está no seu estado de matéria bruta e vai ser reutilizado. Então, uma garrafa pode se tornar uma boneca, sei lá, uma panela pode se tornar uma latinha de refrigerante. Então, é esse tipo de coisa, né? Uma transformação em que você tem um produto que volta a ser matéria-prima que produz um outro produto, tá bom? Não confundam isso, tá? Além disso, a gente fala muito de redução em relação aos combustíveis, né? Então, hoje a gente tem a proposta de usar os biocombustíveis. Então, temos o etanol, né, o biodiesel aí para os automóveis, né? Mas existem aí algumas outras opções, né, como o uso de gás, né, biometano e o uso de biomassa também para aquecer as coisas, enfim, tá? E eu já falei muito de redução, né? Então, em relação ao plástico, a gente pode usar essas sacolas aqui, né? Ou as próprias sacolas de papel, né? Que são aí degradáveis, tá? Existem aí as sacolas biodegradáveis que tem uma discussão em cima, algumas envolvem plástico também, então, no fim, elas só esmiuçam mais fácil do que realmente se degradam e, enfim, os problemas continuam sendo os mesmos, tá? Mas a gente tem que lembrar que existem custos na produção do papel também, né? Então, apesar da gente falar, o papel é uma opção biodegradável, mas o papel ele também tem seus custos. Então, uma área tem que ser degradada para a gente fazer uma floresta de eucalipto, uma floresta de pinos, por exemplo, né? Aliás, o papel ele precisa de pinos e de eucalipto, né? Então, você precisa ter as duas produções. Eu já reclamei bastante do pinos aqui, eu não gosto, mas infelizmente a gente usa. E então, né, existe aí as mesmas questões que envolvem aí a agricultura, né? Então, exige aí que você tenha que degradar uma área e para conseguir produzir em cima, né? Mas, enfim, existe aí esse custo em questões de biodiversidade, por exemplo, tá? Mas tem a questão da reciclagem de carbono. Então, é sempre pesar as coisas, né? Não estou querendo demonizar o papel, tá? Mas eu também tenho que oferecer um outro lado da moeda, né? Uma questão da gente ter a consciência de que existem custos para qualquer coisa e escolher quais são
as mais viáveis, né? E além disso, não só na produção, para ter aquele papel branquinho, a gente gasta muito produto, muitos produtos químicos para embranquecer ele. Então, o processo de embranquecimento do papel, de fazer o papel higiênico ficar fofinho, branquinho, isso tem muito custo também. Tá? Então, existe esse valor, existe essa pegada ecológica para o que a gente produz, tá bom? Então, não estou falando para vocês demonizarem o papel, eu estou dizendo que é para a gente ter uma consciência em relação à sua produção. Tá? É, devido ao crescimento populacional, o que, que a gente espera para os próximos anos é que a gente tenha ainda mais contato com a natureza. Mas não é um contato tipo, nós somos amiguinhos da natureza, é mais um contato de degradação mesmo, né? Então é invasão de ambientes preservados, né? Que é difícil de encontrar hoje em dia, e que acaba gerando aí expulsão de espécies nativas do seu habitat, né? Ou redução. E como a área que elas vivem estão reduzindo, a tendência delas é invadir a cidade. Então, quando você vê aqueles guaxinins invadindo as casas, urso invadindo a casa, quem é que está invadindo? Será que são os ursos? Ou será que são os animais, né? Ou será que são as pessoas? Né? Então, essa nossa proximidade, esse nosso rápido crescimento que invade, que degrada, tem aí suas consequências, né? Então a gente tem que pensar aí de forma crítica. Além disso, essa proximidade com a natureza aumenta as chances de que encontremos novas doenças. Então temos aí dengue. Então dengue já é uma conhecida há muito tempo, está aí há muito tempo e ela é mais comum em locais próximos à natureza. Por quê? Porque os mosquitos eles vivem de plantas, né? Eles sugam a seiva até o momento de reprodução. No momento de reprodução, as fêmeas vão atrás de sangue e para fortalecer o desenvolvimento dos seus ovos, né? Enfim. E é uma doença aí muito associada então a essas regiões próximas de mata, né? Porque a mata fornece enfim, os recursos necessários para a sobrevivência dessa espécie de mosquito, né? Espécies de mosquito. Tá? Então, essa proximidade com a natureza favorece aí a chegada de doenças. Né? Então, a gente monitora muito como é que como é que avança as doenças, né, através desse tipo de mapeamento. Né? A gente sabe que existem altas chances de começar um surto de dengue, por exemplo, pelas regiões de mata. Ele vem caminhando, os mosquitos que estão na cidade eles vão se contaminando até entrar em controle, enfim. Tá? H1N1 também vem muito dessa relação, então a H1N1 é um tipo de influenza, um vírus da gripe. E a gripe, a gente sempre precisa tomar vacina porque ela sempre está diferente. Né? Ela nunca é o mesmo vírus. E não é porque ela muta, ela faz muita recombinação, ela mistura partes enfim, da sua cápsula, né? Vocês vão aprofundar mais com outro professor, tá? Com o Cláudio. Mas, enfim, é desse contato, né, que surge aí novas doenças. Né? Então, o vírus da gripe suína não surgiu do nada, né? Ele veio aí de misturas de diferentes gripes que resultaram numa nova gripe que aí assolou o mundo, mas felizmente já era uma doença que a gente conhecia e aí a gente conseguiu controlar mais rápido, né? Agora o coronavírus a gente não conhecia, né? A gente ainda está naquela discussão, veio do morcego, veio do pangolim, mas a questão veio dessa proximidade com a natureza. Então a gente consome muito da natureza, né? A gente invade muito o ambiente. Esse maior contato entre um ser humano e uma outra espécie favorece a entrada de novas doenças na nossa espécie. Uma hora surge uma doença com capacidade genética de passar para a nossa espécie. Né? Então é uma roleta russa. Tá? Então, o que os cientistas vêm falando há muitos anos, né, eu ouço desde pequeno, mas eu nunca acho uma notícia falando disso, mas eu ouço desde pequeno.
que vão chegar novas pandemias e a tendência é que nós vamos ter mais pandemias no futuro, tá? E aí os cientistas estão aí sempre tentando descobrir qual vai ser a próxima, né? Então aí eles falam de doença X, né? Enfim. O futuro, eu não vou desanimar vocês. Além disso, temos a questão das espécies exóticas, né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos, como por exemplo, o mexilhão dourado. Eu comentei que essas espécies exóticas elas causam danos ao ambiente, mas elas também causam danos às pessoas, né? Prejuízos aí socioambientais. Então, ó, esse daqui é o mexilhão dourado na usina de Itaipu. Quer dizer, ele vai lá, ele encrosta na turbina e aí ela para de funcionar. Então, isso gera um alto custo para essa usina funcionar, né? Então exige muita manutenção. Então o mexilhão dourado, além de estar fazendo todos os problemas que uma espécie exótica faz, de estar competindo com espécies nativas, de alterar as relações ecológicas, ele ainda por cima causa aí danos ambientais, danos é, sociais, né? Então aí eles causam um prejuízo enorme para a gente. Enfim, tem a questão dos ratos também, aí eles favoreceram extinções de espécies, continuam favorecendo, né? O rato adora comer ovo de ave, comer ave, ou eu tenho ódio de rato, porque eu tinha periquitos, né, quando eu era mais novo, né? Meu pai tinha uns. E, putz, vieram os ratos e comeram eles, então para mim é bem traumático, né? Eles também destroem é, plantações, né? Então a gente faz reserva de grão, se os ratos tiverem acesso àquilo, eles explodem em quantidade e destroem rapidamente as produções. Então isso causa um prejuízo enorme. Os gatos também fazem o mesmo problema dos ratos, então eles vão lá, matam espécies nativas, são predadores, né? Reduzem as populações de espécies nativas, principalmente de pássaros, né? Pássaros, lagartos. E a ponto de, na Austrália, eles estarem querendo controlar 2 milhões. A proposta era matar 2 milhões de gatos selvagens, lógico, né? Lá eles têm esse tipo de problema, que aí estavam causando problemas às espécies nativas. O problema é que depois eles tiveram uma explosão de ratos, quer dizer, você tem duas. Ecologia é uma coisa muito complexa, gente. Você acha que você está fazendo uma coisa e aí você acaba fazendo outra. É aquela rede trófica que a gente tinha falado. Você mexe numa pontinha e se afeta o resto do ecossistema, né? Uma cascata trófica, né? Enfim, aí tem um caramujo africano, trouxeram pra cá achando que ia ser gostoso que nem escargot e não era escargot. A galera não gostou, liberaram na mata e até hoje ele fica causando problema, transmite doença, a, a casca dele, né, a carapaça dele pode servir para a concha dele, pode servir aí de criador de mosquito, né? Ele destrói aí diversas plantações, enfim. Ele é extremamente voraz, ele é onívoro, ele come tantos animais como plantas, né? Tem o javaporco, trouxeram javali, misturou com porco, soltou na natureza, ele vai lá, destrói plantação, ele é super agressivo, ele é um animal gigante, porque porco, se você criar bem, ele fica um animal gigante, o javali nem tanto. Aí misturou os dois, veio algo pior que os dois juntos, pior que os dois, enfim. E aí esse javaporco é um perigo. A gente já teve que cancelar a viagem de campo porque tinha javaporco na reserva que a gente ia visitar. E existem as abelhas africanizadas. Além delas competirem com as espécies nativas, né, pela polinização, né, porque no fim elas estão competindo pelo recurso, que é pólen e néctar, né? Se as abelhas africanizadas estão tirando pólen e néctar de espécies nativas, é porque sobra menos aí para as espécies que são nativas, né, as espécies de abelhas nativas. Então, né, elas acabam oferecendo esse tipo de competição, né? Mas elas também causam vários problemas, elas são super agressivas e eu tô num grupo de apicultores e sempre tem gente falando, ó, tem apis aqui, então elas
vão lá, apesar da gente estar vivendo esse problema de que as abelhas estão morrendo, né? Elas ainda têm essa questão de que elas acabam gerando esse tipo de problema, né? As pessoas não estão esperando que elas estejam ali perto e quando uma pica você, todas as outras vão, né? Então, elas são extremamente perigosas, a reação alérgica é muito grande, então elas causam esse tipo de problema, né? Elas estão nas Américas inteira, né? Elas estão em todo o continente americano. Então, realmente foi um problema gigantesco que a gente causou. Sim, fomos nós que trouxemos as abelhas africanizadas. Só para variar. É, tem o tráfico de espécies, não é algo exatamente novo, né? Desde o passado, desde muitos anos atrás já se faziam animais empalhados aí na época das grandes descobertas, né? Ai, olha que animal exótico, e aí, enfim, desenvolveram a técnica de empalhar os animais, né? Empalharam dodô, empalharam espécies nativas do Brasil, né? Ó, tem um lobo-guará que está muito feio aqui. Enfim, tem gente que não sabe empalhar e faz esse tipo de coisa, mas enfim. E a gente faz muito, a gente, né? Existe muito tráfico também de outras espécies, né? Então vocês já devem ter visto, polícia apreende filhote de arara, polícia apreende filhote de periquito, de não sei o quê. Mas também existem outros grupos que são afetados, né? Vocês viram aquele caso do garoto que tinha uma naja, né? Como é que ele conseguiu uma naja? Ele não tinha autorização. Então ele conseguiu através do tráfico, né? E aparentemente ele traficava também, não tenho muita certeza de como isso acabou na justiça. Mas ele conseguiu através do tráfico, né? Então isso é uma realidade aí muito presente, né? Além disso, né, aí eu vou falar bastante de planta, né? Existe muito tráfico de madeira, né? Então muitas madeiras não são autorizadas para serem cortadas e mesmo assim muita gente comercializa, né? Não é muito raro você encontrar, tá? Então tem uma questão da fiscalização também, mas enfim. Orquídea, porque é muito bonita, a galera sempre quer e na verdade às vezes não sabe nem de onde está vindo, não tem consciência da questão, então tudo tem as sempre vivas, né? Que são essas coisinhas bonitinhas aqui. Eu achei essa foto maravilhosa, pena que tá toda é, marcada para não usar, mas eu usei de todo jeito, não tô nem aí, porque realmente essa foto ficou muito boa, né? E isso daqui provavelmente é uma foto de longa exposição, mas enfim, não é isso que eu quero falar. E aí tem outros mamíferos também, enfim, se trafica todos os tipos de seres vivos, tá? E como é que a gente combate isso, né? Com monitoramento, com lei, é com consciência, né? Tipo, você não vai comprar uma espécie que você não sabe a procedência, que, enfim, você não tem certificado, nada, né? Então, vem muito da consciência das pessoas. E aquilo que a gente já falou, se essas espécies estão sendo traficadas de forma predatória, então elas diminuem suas quantidades. E considerando que tipo, os habitats já estão degradados, né? Essas populações nativas já nem existem mais, né? Já, e considerando que e considerando que e considerando que os habitats dessas espécies já são bem reduzidos, né, e isso faz com que suas populações sejam menores, o tráfico ele diminui a quantidade, né, de indivíduos e, consequentemente, diminui as populações. Populações muito pequenas têm muita chance de simplesmente extinguir, né? Então, o tráfico ele contribui, né, no contexto que a gente vive, muito para a extinção de espécies, né? Então, é um assunto bem delicado. A gente já viu também que a extinção de espécies pode aí causar
problemas ecológicos que a gente não tem dimensão, né? É realmente muito complexo. Além disso, existem a questão dos conflitos humanos, então a gente tem que lembrar que como a gente está cada vez demandando mais área, né, para poder satisfazer as nossas necessidades, da no enfim, da pegada ecológica que a gente causa, a gente acaba aí, entrando em conflitos. Então, nós temos as comunidades tradicionais, né, os povos indígenas, que vivem aí, em seus locais e não têm interesse em formar cidades, senão eles estariam nas cidades com a gente. Enfim. Então, existem aí as questões de que essas pessoas querem preservar suas culturas, querem preservar sua identidade, e que existe aí uma demanda conflitante, porque o que a gente tem como sociedade, né, que é, na verdade, mais é desmatar e crescer e, enfim, muitas vezes não tem sequer respeito por esses povos, né? Então, nós temos aí questões muito conflitantes. Então, tem muita, é bem pesado, né, mas tem muita discussão, né, em relação à expulsão de indígenas, por exemplo, de suas áreas, né, para que possa-se, por exemplo, extrair metal, né, ou explorar qualquer outra coisa, né, porque são reservas indígenas. E aí, enfim. Quando falamos de conflitos humanos, né, a gente já vê uma realidade mais complexa, né. Então nós estávamos falando até agora da nossa pegada ecológica, que tem aumentado, que a gente precisa cada vez de mais recursos para que todo mundo tenha, né, e esses recursos estão cada vez mais escassos, né, a gente já consumiu bastante e continua querendo consumir mais. Dessa forma, a gente acaba querendo expandir. Então, nós temos aí a questão das comunidades e povos indígenas, por exemplo. Eles estão aí em suas reservas, em ambientes que querem, eles não têm interesse em se tornar parte da sociedade do jeito que a gente acredita, né? Então, formar uma cidade, enfim, né? Então, são pessoas que querem aí preservar a sua cultura, né, e seu modo de vida. E dessa forma, isso perpassa por outras questões mais complexas do que apenas isso, mas a questão é que, né, essas pessoas, por lei, apresentam aí sua área, né? E que muitas vezes aí são as suas reservas, né? Então temos aí as reservas indígenas que apresentam recursos, né? Então existe muita pressão, principalmente aí política, para retirar essas pessoas de suas áreas para poder explorar o ambiente, né? Então conseguir esses recursos. Então existe muito conflito associado às nossas necessidades e a questão de respeito, isso perpassa por questões éticas, né? Então é só uma pincelada, eu só não consigo em pouco tempo abordar a complexidade que é essa questão, né? Mas é só para vocês terem uma dimensão que, né, a gente perpassa por esse tipo de discussão também, se a gente for desenvolver a questão da pegada ecológica, por exemplo, né? Então, ou, por exemplo, do consumo de materiais. Então, eu estou mais querendo enriquecer o repertório de vocês do que trazer isso para discussão nesse momento, né? Eu acho que isso é algo que demanda aí uma aula inteira, demanda bastante pesquisa, demanda bastante discussão com vocês e trazer professores de outras áreas com outros pontos de vista, tá? E aí eu peguei aqui uma foto de uma comunidade também, tá? E isso também para levar em consideração, será que essas pessoas têm a mesma qualidade de vida que outras pessoas, né? Será que a pegada ecológica delas é a mesma? Ou será que lhes é negado, né, muito do que são considerados privilégios, né? Então, eu trago mais umas questões para vocês pensarem assim e a gente conversa na próxima aula, pode ser? Aí vocês trazem as respostas de vocês.
E, por fim, Entre Rios, um dos maiores problemas da cidade de São Paulo. Eu falo cidade de São Paulo porque eu sou de São Paulo, mas são problemas que a gente encontra em outros lugares também, tá? Então, o que que acontece geralmente? Existe a época de chuva e as pessoas moram perto. Então, por exemplo, tem um riozinho aqui, e aí esse rio, quando chove, toda a água ela escorre pro rio, né? Porque o rio ele nada mais é do que um caminho da água, né? E quando chove, então a quantidade de água que vai para o rio aumenta, né? Então você pode ter aí um nível mai, menor, né? Que é um nível baixo de enchente. Você pode ter uma enchente muito grande dependendo do grau de chuva, né? Então tem pessoas que constroem nessas zonas de enchente, né, que na verdade são zonas que ninguém quer construir, né? Mas tem gente que acaba tendo que construir nesses lugares porque é mais barato, existe um incentivo de certa forma, né? E, e aí elas acabam se tornando vítimas de uma má gestão diária, né? Então não deveria ser permitido construir habitações nessas regiões, porque você vai encontrar esse tipo de problema, né? Isso é conhecido há muito tempo. Então, muita dessas enchentes está aí associadas com a questão da localidade mais do que por azar, né? A época de chuvas. E aí, eu trouxe essa tirinha que ela me deixa um pouco. Ela me incomoda, né? Que é tipo, é a égua da chuva que vai cair, meu bairro vai alagar de novo e a culpa toda é desse prefeito que não faz nada. Quer dizer, ele tá ali jogando lixo, entupindo bueiro, e entupir o bueiro está associado com acúmulo de água na rua, né? Então a enchente é culpa do cara que está jogando lixo e entupindo bueiro. Sim e não, né? Existem aí então diversos aspectos. Então é culpa do prefeito de certa forma, né? Então faz parte da responsabilidade, eu deveria fazer parte das responsabilidades dele, cuidar da população, por exemplo, não permitir que sejam construídas em áreas de várzea, né? E também manter, né, esses bueiros limpos, enfim. Mas também tem a questão da localidade. Então, áreas planas, né, sem escoamento, elas têm uma tendência a encher, né? E isso independe do grau de conhecimento da pessoa de responsabilidade, né? Lógico que não exime ela de ter responsabilidade, mas lógico que a pessoa continua tendo responsabilidade, mas o quadro ele é complexo. Então, reduzir a complexidade das coisas apenas a culpar apenas um ou outro não exatamente resolve a questão, né? Então, as pessoas fazem muita habitação em área de várzea, né? E eu ia trazer um exemplo de projeto de parque chinês, mas enfim, eu acabei esquecendo de trazer e nosso tempo já se foi, tá? Então, vamos lá. É, existem muitas propostas de, na verdade, fazer parques nas áreas de várzea, né? Então, você vai lá, aproveita o parque, beleza, e na época de chuvas esses parques vão ter uma tendência de encher e aí não é legal de visitar, mas é uma forma aí de evitar que se construa nessas áreas, né, e também aumenta a área de lazer nas cidades, né, que é o que se tem pouco, na verdade, tá bom? Então, é, fica a aula de hoje, né, foi um pouco etérea, né? Eu não tinha muita consistência, porque realmente as questões ambientais elas envolvem muita coisa e é realmente muito pouco tempo para poder trabalhar tudo, tá? Então, eu deixei umas questões para vocês, por favor, façam, e aí vocês tragam dúvidas, tá? Tá bom, gente? Eu quero, então, me despedir de vocês, uma boa semana, um abraço, e qualquer problema, qualquer dúvida, chama a gente, tá bom? Até.